Legal também foi o que o Vasco fez com o Boa Vista, 3-0, tinha perdido o Flamengo no Clássico, se recuperou com a ajuda dos gringos. Olá, como está? O Vasco vai bem e hablando. Vamos, vamos, vamos. A gente tinha que vencer o jogo hoje e fez um bom trabalho. Pois é, depois de perder o Clássico contra o Flamengo, o Vasco precisava mesmo vencer. Foi com o time misto enfrentar o Boa Vista em Saquarema e começou tomando um susto. Isael aproveitou o rebote no chute do Brunão e fez 1-0 para o Boa Vista. O Fernando Diniz ficou boladão, mas o árbitro pegou uma falta no lance, gol anulado. E aí começou a exibição dos gringos, ou La Exhibición. Primeiro o colombiano Andrés Gomes cruzou a zaga do Boa Vista, não afastou. E o uruguaio Pumita fez 1-0. Boa, Rodrigues, cara a cara, na pequena área. A conexão Colômbia-Uruguai funcionou de novo no segundo tempo. Dessa vez, Rojas achou um belo passe para o Pumita e marcou mais um. Com a bola no chão, de pé em pé, um lindo passe do Rojas. Senta o canudo dela, 2-0 Vasco. O Rojas estava inspirado mesmo, hein? Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção. Olha aí que passe primoroso, hein? Mostra de novo, por favor. Aí, o compatriota Andrés Gomes só teve o trabalho de completar com um chutinho qualquer. É a pancada de muito longe, golaço! Golaço do Gomes para fechar a conta. Deixar ele todo orgulhoso. Repara que eu olho e depois chuto. E aí, chuta. E o Rojas também ficou orgulhoso com o passe. Duas assistências, duas. Rinestrosa, mais um gringo bom de bola chegando ao Vasco. Ele falou que uma ligação influenciou demais. Eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo. E eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. O placar foi legal, mas Lucas, eu quero saber de você o que você mais gostou no Vasco. O jogo não foi assim, uma coisa maravilhosa para você assistir o replay depois, né? Mas foi o mais importante, o Vasco ter feito o resultado. Mas o que te deixou animado? Alguma coisa te deixou animado assistindo essa partida? Sim, Fernandinha, como você falou, não foi um show. Aliás, foi um show, mas não foi um jogão. Foi um jogo muito abaixo tecnicamente e tem algumas coisas positivas, sim, para o torcedor cruzmaltino tirar nessa partida contra a equipe do Boa Vista. Talvez a principal delas foi a estreia como titular do reforço do Vasco, o Rojas, que entrou muito bem, entrou dando ao meio-campo do Vasco que o torcedor vascaíno vem pedindo, inclusive nessas primeiras partidas de 2026 e até nas partidas finais de 2025, que era a intensidade. O Coutinho é um jogador muito técnico, o Coutinho é o 10 do Vasco da Gama, um atleta que a torcida do Vasco espera muito. Só que, infelizmente, o Coutinho não está conseguindo entregar no Vasco o que o torcedor vascaíno quer ver, que é exatamente intensidade, é chamar a responsabilidade para si. E ontem, numa partida contra o Boa Vista, ok, foi contra o Boa Vista, foi em Bacaxá, mas o Rojas ele conseguiu dar ao vascaíno exatamente isso. Intensidade ao meio-campo, qualidade, um atleta que participou, um atleta que quebrou linhas, um atleta que foi para cima sem medo. Algo que o torcedor vascaíno espera do Coutinho e ontem o Rojas conseguiu entregar. Além disso, também pontos positivos. Puma Rodrigues foi muito bem na lateral direita e é bom para o Paulo Henrique começar a sentir esse medo de perder a titularidade. O torcedor sente que o Paulo Henrique tem um pouquinho de vaga cativa ali na lateral direita e ontem o Puma mostrou que está ali para jogar também. Daniel Fusato muito bem no gol, tivemos também uma boa participação do JP, então ontem tiveram vários pontos positivos assim para o torcedor vascaíno tirar da partida contra o Boa Vista. Mais pontos positivos, tá, Fernanda, do que negativos, vitória importante aí, que faz o Vasco ter tranquilidade, principalmente no Campeonato Carioca, já olhando até as quartas de final. O placar foi bom, a gente reforça a informação que com esse jogo de ontem, o Vasco assume a segunda colocação, né? Fica ali numa zona interessante para o Campeonato Carioca de classificação, e aí ele ficou agora na segunda colocação. E o Vene Casagrande, o que além de ver um placar que foi bom, além de tudo isso, você também tem o que eu perguntei para o Lucas, a boa notícia. Qual é a boa notícia? O que você olhou no jogo e você entendeu, nossa, isso para o restante da temporada vai ser interessante.
O setor ofensivo do Vasco da Gama. Por que eu estou falando do setor ofensivo? Porque o Vasco perdeu nada mais, nada menos que o Ryan, seu principal jogador. E muita gente acha que o Vasco pode ir ao mercado e buscar um substituto. Por mais que você tente a contratação de outro jogador para substituir o Ryan, estamos falando de algo que é muito pouco provável. Porque o Ryan, que eu falei na semana passada, era um torcedor dentro de campo. Era um cara que ele tinha uma identificação muito grande com o clube. Então não adianta você buscar alguém para substituir o Ryan. Mas, apesar da ausência do Ryan, o Fernando Diniz vai ter boas peças e essas peças vêm mostrando que podem produzir bastante. Inclusive, sobre o elenco, embora tenha perdido o Ryan, o elenco do Vasco da Gama hoje é melhor do que o elenco do ano passado, na minha concepção. Porque o Fernando Diniz ele vai ter várias opções para poder montar a equipe dele e ele vai olhar para o banco de reserva e vai pensar, opa, posso fazer substituições aqui. Algo que ele não podia fazer na temporada passada. E eu gostei da movimentação do setor ofensivo. Óbvio, não foi um grande jogo, uma grande exibição, mas estamos falando de um clube que está em pré-temporada em andamento, tal como os demais. Então, vou sempre dar mais valor aos pontos positivos. Você tem mais algum destaque, Lucas, sim, do Fernanda, Vasco? eu tenho sim. Eu gostaria de pontuar positivamente a partida do João Vitor. O Vene, inclusive, vai trazer já algo sobre o jogador. É um atleta cria da base do Nova Iguaçu, que estava emprestado ao Vasco da Gama. Ele no ano passado, ele é ponta, tá, direito. Ele no ano passado foi utilizado em alguns momentos no Sub-20 como lateral direito. E foi ontem mais uma oportunidade que o João Vitor teve de mostrar o seu futebol. O Diniz gosta, né, de mudar os atletas de posição. E o João Vitor ontem ele entra na lateral esquerda no lugar do Piton na segunda etapa e dá conta do recado. Com números até superiores ao do Lucas Piton. Um jogador exatamente como o vascaíno quer ver. Que foi para cima, não teve medo, foi pro mano a mano. Então, assim, pontuar positivamente demais a partida do João Vitor. É um atleta aí que o Fernando Diniz pode utilizar como possibilidade durante essa temporada de 2026, como ponta e também na lateral. E a personalidade, né? Porque o habituado a jogar por um lado e você já chega aí no profissional, num jogo importante aí pro Vasco encarar e se colocar em segundo lugar. Você jogar pelo lado oposto e jogar bem, isso mostra muita personalidade do jogador. Você tem informação sobre esse jogador? É isso? Então, qual é a fofoca que você vai contar dele, Vene Casagrande? Eu confesso para vocês que eu nem sabia que esse jogador pertencia ao Nova Iguaçu, porque ele está há tanto tempo na categoria de base do Vasco, que assim, eu achava que ele fosse do Vasco da Gama, e não era, ele estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o meio desse ano. E hoje eu recebi a informação que o Vasco acertou a aquisição em definitivo desse jovem jogador, se destacando até 2028. E eu acho que a melhor notícia, sem pagar nada ao Nova Iguaçu, vai apenas fazer parceria em divisão de direitos econômicos, sendo 50% para cada clube. Achei um movimento muito bom e interessante do Vasco, porque pega um jogador valorizado, já identificado com o clube e que com certeza vai render futuramente e já vem ajudando nesse início de temporada. Melhores momentos do Vascão na tela, Fernandão, depois da derrota para o Flamengo, também estava na conta, o Vasco foi lá e deu uma amassada no nosso Verdão de Bacaxá no Ossi Rezende. GV, o Vasco teve duas participações bem importantes nesse jogo, do Puma Rodrigues, que fez 2 gols, e belos gols. Mas o primeiro... Belos gols, por quê? Porque ele estava dentro da área, você para se colocar ali, você tem que ter esse feeling para estar lá. E do Johan, nosso querido Johan Rojas, que veio para o Vasco com uma certa desconfiança, sem a galera conhecer muito bem, entrou no jogo anterior com uma participação meio discreta, só que no jogo contra o Boa Vista, o Johan foi muito bem, mas muito bem mesmo, jogando do lado do campo, jogando por dentro, com uma vontade de fazer gol, chutando, finalizando, coisa que a gente acabou de falar aqui, que os clubes fazem muito, os times têm feito muito pouco, é finalizar de média distância, e ele chuta muito bem, apesar de ser magrinho, pega muito bem na bola, deu um passe incrível para você ter o discernimento de dar o passe certinho entre as linhas, quando entrou o Puma Rodrigues, que bate por cima. Todo mundo achou que ele ia cruzar esse gol aí, que ele bate muito forte cruzado. Enfim, o Puma Rodrigues muito bem, ofensivamente, defensivamente também teve boa participação. Enfim, basicamente, esses dois jogadores se destacaram, na minha opinião, junto com o Andrés Gomes, que não é novidade nenhuma pra gente falar que esse menino tem feito bons jogos. É o cara que vem sendo o diferente do Vasco, tanto para fazer os gols, tanto para construir as jogadas, pro drible. É um cara que tá flutuando bastante. O Diniz tem dado uma característica diferente para esse menino do que ele tinha na carreira dele, e ele está indo muito, muito bem mesmo. Só que, defensivamente, o Vasco deu muitos espaços para o time do Boa Vista, que teve chances de fazer gols, mais de uma chance de abrir o placar. Enfim, o Vasco, como eu falei do Flamengo, os times que gostam muito de ter a bola, mas tem que estar preparado para quando perde. O perde pressiona, tem
tido dificuldades para fazer não só o time alternativo, como foi o time contra o Boa Vista, mas o time titular também tem tido dificuldades para recuperar a bola com velocidade depois que perde, e isso está deixando o Vasco um pouco exposto na sua defesa. Defesa do Léo Jardim? Léo Jardim não. Foi o Fusato. Foi o Fusato? Que para mim foi um dos destaques do jogo. Isso aí. Por isso que eu tô falando. O Boa Vista teve chances de fazer, não um gol não, mas de fazer gols, e o Vasco precisa estar atento a esse tipo de lance, porque se fosse um time mais qualificado, com todo respeito ao Boa Vista, podia ter sofrido alguns. Bem lembrado, o Léo, porque eu vi a escalação, o Léo estava escalado, mas acabou que não pôde jogar porque teve uma questão lá. Isso aí ficou uma virose. Alguma coisa na barriga lá e não foi pro jogo. Não, mas assim, GV, eu tô com o Fernandão. Eu gostei muito da postura do Vasco, principalmente ofensiva. Eu acho que você tem um lateral que pisa tanto na área assim, que é igual o Puma, que é um cara que costuma fazer gol, né? A gente vê ele, principalmente jogada aérea, ele é muito forte ofensivamente. E eu gostei muito desse fato específico. Eu acho que ofensivamente o Vasco tem criado muitas oportunidades. E, além disso, tem conseguido traduzir essas oportunidades em gols. Óbvio que não vai ser sempre, óbvio que vai ter alguns momentos que não vai entrar, mas a gente tem visto isso acontecer com uma certa frequência. E, mais uma vez, a gente viu o Diniz fazendo algumas mexidas no time, dando minutagem para quem, acredito eu, vá cada vez mais ter mais minutos durante a temporada, isso é muito importante, e até mesmo adaptação de alguns jogadores novos, é um elenco que está se fortalecendo, a gente tem que frisar isso também, e esse gol aí que foi muito bonito, mas é porque não pegou o início da jogada, é uma falha, o goleiro tenta sair jogando, ele dá uma quebrada, e aí por isso que ele está tão adiantado assim. Cara, mas a batida é um negócio de maluco, a bola desce assim. Exato, ela vai, dá na cara da bola. E ela vai reta, você percebe que ela não gira, e por coincidência, o Rojas que dá o passe pro Andreas fazer chute. 2 assistências num jogo como esse. E eu acho que a gente já falou aqui muitas vezes, mas eu acho que é sempre bom frisar. O Vasco acertou em cheio no Andrés Gomes. Mas acertou em cheio no Andrés Gomes, porque se o Vasco não tivesse adquirido agora o restante dos direitos, né, de ter comprado ele, que era empréstimo, o Vasco já teria perdido esse jogador. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Num cenário que se mantenha como está hoje. Hoje o Flamengo está fora do mata-mata do Carioca, porque está na zona lá da repescagem. Então, não, do rebaixamento. Do rebaixamento, sim. Mas com o Flamengo fora dos 3 grandes, para vocês, quem está com mais cara pelo que jogou até agora, 4, 5 jogos de campeão carioca? A gente falou isso aqui na última semana. Ou melhor, quem é o favorito, fora o Flamengo? Para mim, quem tem jogado o melhor futebol é o Vasco. Eu acho que é o mesmo tendo perdido o Flamengo? Mas aí a gente também tem que frisar que ali o Flamengo teve um dia maravilhoso, os jogadores estavam muito bem, e eu acho que também o Vasco contou também com um dia muito ruim do Vasco. Eu acho que sem o Flamengo muda muita coisa. Sem o Flamengo muda muita... O Fluminense eu acho que pode crescer ainda, o Botafogo fez um bom jogo contra o Bangu também, mas acho que ainda é um trabalho novo, acho que ainda vai acabar sofrendo quando pegar um adversário melhor. Mas eu acho que o Vasco hoje tem boa chance. E assim, o Vasco não ganha o Carioca desde 2016. Eu acho que 10 anos. Eu acho que divide com o Fluminense. O Fluminense é um time bem pragmático, bem estratégico com relação aos seus adversários. Ele fez um jogo muito bom contra o Flamengo, como eu já falei, em termos táticos e físicos, sabe jogar contra os adversários. O Vasco, na minha opinião, é um time mais leve, né? Com o improvável, mas dentro do seu jogo, com o Andreas, com o Johan chegando agora, enfim, o próprio Felipe Coutinho, com os caras que têm chegado. O Inestrosa, se esse cara jogar um pouco do que a gente viu nos vídeos e no Atlético Nacional, ele vem para fazer o salseiro do outro lado, o que o Andreas faz do lado esquerdo. Mas acho que Fluminense e Vasco estão com cara de times que vão brigar por esse título carioca. Vocês estavam falando do Andrés Gomes, e quem gostou muito da atuação dele fez uma comparação que deixou o torcedor do Vasco muito feliz. Foi o Diniz. Eu acho que ele é um jogador assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar dos 2 lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode, de fato, ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas.
impressionante como ele evoluiu do ano passado para esse ano, assim. Não, GV, evoluiu muito e a gente... Mas por quê? GV, adaptação, confiança. O Diniz, ele costuma fazer isso com alguns jogadores. É difícil a gente perceber um jogador que chegue com o Diniz, pelo menos é o que eu tenho visto, e piore a sua condição, que não tenha o mesmo nível ou melhore a sua condição. O Diniz transformou a vida de um monte de cara aí, mudando de posição, dando oportunidades. O Andreas, eu não tinha visto... Eu vi alguns jogos anteriores do Andreas, vi vídeos e nunca tinha conhecido esse Andreas do Vasco. O Hinestrosa é um cara que é muito mais chamativo a olho, você vendo os vídeos do Hinestrosa, muito mais do que era os do Andreas. E é um cara que está chegando. O elenco do Vasco está ficando muito encorpado, Flavinho. Por quê? No meio-campo tem jogadores muito interessantes para fazer essa parte mais de construção. Tem o Thiago Mendes, o próprio Tietê, tem o Barros, o Hugo Moura, enfim, agora chegando o Johan para dividir com o Felipe Coutinho essa construção, tem o Hinestrosa, o Brenner acabou de chegar, na zaga tem nomes interessantes, na lateral direita tem 2 jogadores que podem jogar como titulares, acho que eles acabam se completando, na esquerda acho que falta um cara para fazer uma sombra mais viva, mais forte em cima do Piton, mas o elenco do Vasco está quase que com 2 times com condições de jogar. Isso é importantíssimo para uma equipe que vem oscilando tanto durante todo o ano passado, que vem tendo dificuldades para ganhar títulos. Cara, o Vasco está se construindo de uma forma gradativa, difícil, mas está sendo bem legal, cara. E é só para complementar aqui o que o Fernandão falou, perdeu poucos jogadores do time titular, né, na janela. Verdade. O que faz ser ainda mais importante a manutenção dessa equipe, porque a gente sabe, o Diniz, o pessoal, tem muita gente, muito torcedor que critica. Pô, mas o Diniz demora muito para mexer, o Diniz deixa muito o principal time mais tempo no campo. Começou a temporada com o time principal. Por quê? Porque é um estilo de jogo que carece de entrosamento. Você precisa ter um entendimento do jogo para poder reproduzir dentro do campo. E você não perder jogadores, exceção óbvia ao Ryan. Ryan e Verratti, né? Mas aí o Verratti já não era titular. O Verratti, no ano passado, ele foi titular até a chegada do Diniz. Depois que chegou o Diniz, não era mais o titular. O Ryan, é claro, vai fazer muita falta, mas você manteve a espinha dorsal da tua equipe. E aí você está trazendo jogadores que vão encorpar ainda mais. Eu tô com o Fernandão. Precisa de um lateral esquerdo. Precisa de um lateral. Eu sei que é difícil pra caramba encontrar no mercado, tá escasso no mercado, mas tem que ser criativo. E eu tenho convicção, tenho certeza que o Admar Lopes ele vai conseguir resolver isso, porque tem feito um trabalho belíssimo à frente do Vasco, junto com o Pedrinho, junto com a direção do Vasco. Mas o Admar Lopes, desde que chegou, ninguém mais fala dele. Ninguém fala de dirigente, de diretor executivo. Ah, não, mas fez isso. Ninguém fala. Quando não fala, é porque é o melhor tipo de trabalho possível. Voltamos agora ao Campeonato Carioca, onde o Vasco da Gama jogou contra o Boa Vista, conseguiu uma boa vitória, com boa participação também do Pumita, Jailson. Vitória por 3-0. E o Daniel Fusato também, o goleiro do Vasco, teve que trabalhar bastante, porque algumas oportunidades que o Boa Vista conseguiu criar e ele foi muito importante ali para evitar o gol da equipe de Saquarema, interior ali do Rio de Janeiro. E aí a gente já está vendo o gol do Vasco, o primeiro, né, o Pumita, assistência do Andrés Gomes. Que noite do Andrés Gomes. E o Rojas também, muito bem. Essa bola na trave aí, ó, chance do Brunão, ali a bola na trave, é o Rojas que você está falando. Passe ali pro Pumita, e o Pumita dando, nossa, a cara da bola mesmo, sem chance. E aí, olha o Andrés Gomes, ó. Tá maluco. Ah, mas o goleiro tá mal posicionado. Ele saiu errando. Ele foi sair jogando e errou. E aí ele tava bastante adiantado, mas o Andrés Gomes... foi bem demais. Foi bem demais na batida, porque tava bem distante. Foi, claro. E aí o Daniel Fusato novamente evitando mais um gol do Boa Vista. O Puma Rodrigues, então, como artilheiro, fez 2 gols, 4 finalizações, 3 certas. Ações da área rival foram 4. O segundo, então, do time e o segundo também em chances criadas. Se é Vasco, tá na colina.